Olha, quero aqui receber com muito carinho o nosso convidado especial de hoje, o deputado federal Alan Garcês, que tem umas pautas interessantes colocadas no Congresso Nacional. Ele que esteve aqui durante o período da campanha eleitoral e às vezes o cidadão ele procura a mídia no período da campanha e esquece a mídia depois que é eleito, né? Fica mais lá no gabinete e tal, mas a vontade tem que agendar, fazer aquele protocolo todo. Outros não. O Alan se predispôs a estar conosco hoje. Seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. Obrigado, Humberto. Bom dia a todos os ouvintes aí, telespectadores, né? Com as cores do Sampaio e com as cores do reggae. Exatamente. Você é um apoiador do reggae, São Luís? E sou apoiador do reggae. Então, assim, nós temos uma raiz cultural muito importante, né? Que é o nosso reggae. E o reggae está precisando de um olhar atencioso e um olhar político, né? No sentido da gente promover essa cultura. Nós recebemos no ano passado, já no final do ano passado, mais ou menos, o título de Capital Nacional do Reggae, São Luís. Então a gente tem que mostrar por que a capital nacional do reggae, ela é realmente de fato a capital do reggae. Nós temos que mostrar São Luís. E a nossa cultura é um mecanismo, é a ferramenta que realmente mostra para o Brasil inteiro porque nós somos os regueiros natos aqui do Brasil. Pois é. De que forma, qual é a ideia do deputado para poder dar o apoio para essa massa regueira? Eu acho que nós tivemos um tempo em que os veículos de comunicação, de um modo geral, tinham que ter, impreterivelmente, um espaço reservado diariamente para a divulgação do reggae, até porque isso tem um retorno e tem um público muito forte. Né? Nós percebemos que houve um esfriamento, parece que houve uma redução desse espaço de reggae. De que forma o senhor pretende apoiar e incentivar a cultura do reggae aqui? Nós temos inclusive um filme de Bob Marley agora. Bob Marley, e eu fiz a van premiere do filme, levei autoridades, levei secretários de turismo e de cultura de Ribamar, de Passo do Lumiar, de São Luís, a vice-prefeita, a Ismênia esteve presente, o promotor de justiça, doutor Nicolau, também esteve presente. Então foi um evento muito bom, além das lideranças do reggae, né, que estiveram presentes no cinema nesse dia. Como é que a gente quer apoiar? A gente quer fazer um fomento de toda a cadeia produtiva do reggae. Né? Então o reggae não é, a gente quando olha o reggae não é só dança, né? Tem toda uma cadeia produtiva, tem pessoas que trabalham e vivem do reggae, de adereços do reggae, por exemplo, camisas, aquela boina, pessoas que trabalham o penteado do reggae, aquelas tranças que são feitas nos cabelos. Então tem toda uma cadeia produtiva. Tem os shows, tem exatamente, eu ia falar exatamente os espaços. Exatamente, nós vamos promover o talento dos reggae, talento do reggae, que é a identificação de cantores do reggae e de bandas do reggae. A gente quer apresentar para a sociedade maranhense, né, bandas novas no certame local. Nós queremos apresentar vocalistas, cantores de reggae, compositores. Então vai ser um evento e você vai divulgar na Central. Tenha certeza disso. Exatamente, isso é você vai fazer uma divulgação importante. Tive uma conversa há um tempo atrás com o Fauzi Baidu, que é vai estar presente no nosso coquetel de abertura, de apresentação desse projeto, Talentos do Reggae. É um dos grandes conhecedores. Você vai estar lá presente também. Pois é. E aí a ideia seria da gente promover, produzir um programa de reggae e disponibilizar. Nós estamos hoje com 418 emissoras de rádio cadastradas no Sistema Central de Notícias Brasil. Dessas, temos cerca de 208, mais ou menos, retransmitindo aqui o Central Manhã, mas que agora fico sabendo que nós estamos planejando a lançar também um programa de reggae para disponibilizar gratuitamente para essas emissoras. E aí cabe o nosso papel também da gente sentar e discutir a divulgação do reggae através dessas emissoras de rádio. Mas
o senhor tem defendido umas pautas bastante conservadoras dentro do Congresso Nacional. E aí é onde nós vamos conversar. E eu sou jornalista, cabe a mim perguntar, cabe o senhor responder. Claro. Né? O senhor responder, se quiser, né? Porque nem na justiça você é obrigado a responder, você pode ficar calado também. Né? Uma dessas pautas é que o senhor tem um projeto, defende a pauta contra o aborto. Isso. Né? Isso. Eu sou, na verdade, pró-vida, em defesa da vida. Em defesa da vida. Isso. O senhor é médico? Sou médico e sou professor de medicina. O senhor é evangélico? Eu sou católico. Sou cristão. Católico, é cristão. Então, e eu sou só perguntador. Só perguntador. Os evangélicos e os católicos defendem a vida, né? Por que o senhor é contra o aborto? Bom, pelo menos eu tenho uma formação que me credencia, me dá crédito, credencia mesmo. Credencia. Vamos lá. Me dá o crédito de falar a respeito do tanto cientificamente como tecnicamente de quando começa a vida. E quando a gente interrompe uma gestação, a gente está interrompendo o processo da vida, em qualquer fase, desde a fecundação até o nascimento, de fato. Então a gente viu ontem, recentemente, o Ministério da Saúde querendo normatizar, através de uma nota técnica, o aborto até 9 meses. 9 meses, praticamente, a criança está nascendo. Então, a partir de 6, 7, 8 meses, já pode ter viabilidade de vida. Então, um prematuro, por exemplo, de 6 meses, de 7 meses, o neonatologista, ele faz de tudo para salvar a vida. Então, nesse momento, quando você já vai querer praticar o aborto, já com 9 meses, com 8 meses, aquilo ali não é mais um aborto. Aquilo ali já é, de fato, um crime, porque você está promovendo a morte de uma criança, de um bebê que está prestes a nascer. Você acha que a mulher vítima de estupro que promove, que pratica o aborto, ela deve ir para a cadeia? Não, por que ela deveria ir? Qual seria a pena? Ela não deve ir para a cadeia. Qual seria a pena? Porque se houver a criminalização do aborto, que é o que está sendo discutido, tem que haver uma pena para quem pratica o aborto. Não, ele torna crime, ela cometeu um crime. Na verdade, a mulher é vítima. Ela deve ir para a cadeia? Não, a mulher é vítima. A mulher é vítima, ela não está cometendo o crime. Sim. O crime que quem deveria ir para a cadeia é quem fez. O estuprador. É o criminoso. Mas não se criminalizar o aborto e não apoiar a pessoa, por exemplo, levar para um tratamento psicológico, levar para uma clínica patrocinada pelo poder público, porque a maioria das vítimas geralmente vem entre os evangélicos. Nós temos estava vendo alguns números, né, sobre a questão do aborto. Cerca de 700 mil mulheres são vítimas de estupro e muitas delas seguem para o aborto, e a maioria delas são evangélicas, porque a maioria dos estupros acontece dentro de casa, do próprio ambiente familiar. E aí elas são vítimas. Essas mulheres, que pena deveria ser dada a elas? A gente tem que Qual seria o tratamento? A gente tem que diferenciar uma coisa. A mulher que sofreu o estupro, ela sofreu um crime. Tá? O criminoso deve ser punido. E isso está amparado no nosso Código Penal. Em relação à prática do aborto. A criminalização do aborto não é nesse caso, porque esse caso já é previsto no Código Penal. Sim. A criminalização do aborto é a prática do aborto sem justificativa nenhuma. Entendeu? Tem que ter um artigo dentro da lei que diga assim, se a mulher veja só, vítima... os casos de abortos que já estão aparados na lei, na Constituição, você não pode, evidentemente, criminalizar, porque já tem o seu amparo legal. O que se fala é a prática do aborto sem sentido nenhum. Né? Então, quando é que o aborto pode ser praticado que não é crime e não vai se criminalizar por conta disso? Quando é anencéfalo, malformação,
quando o aborto poder levar à morte da mãe. Exatamente. E em caso de estupro. Uhum. Então, nesses 3 casos, tá? A lei já ampara. A lei garante, não considera crime. Mas a lei que garante, que não considera crime, ela dá o apoio necessário? Por exemplo, a pessoa pode fazer o aborto na rede pública, pago pelo SUS? Veja só, é aí que tem que haver políticas públicas importantes. Uhum. E aí a casa tem que legislar. Amparo emocional, psicólogo, né? Tratamento terapêutico com médicos, porque o aborto, às vezes, ele é praticado dessa forma e a mulher não tem aquele amparo médico, né, de poder, de repente, às vezes, tem uma sequela, tem uma consequência do aborto, tem que ser tratada. Então, nesses casos, a gente tem que amparar, tem que promover políticas públicas para isso, mas não para promover o aborto. O que acontece é que o aborto vem em primeiro lugar. Por que não se promover políticas para evitar as consequências? A conscientização, por exemplo? Conscientização e tudo. Então o debate tem que girar em torno disso. O debate tem que girar em torno disso, não como o aborto como primeira opção. Uhum. Mas até porque o aborto, além de causar um grande mal, para a saúde da própria mulher, ele pode também provocar a morte, né? Eu estava vendo também alguns números de que cerca de a cada 100 mulheres, pelo menos 3 já praticaram aborto, né? Há mulheres até 40 anos de idade. Isso é um dado bastante alarmante. E dessas, pelo menos uma morre, né, em consequência do aborto. Então, é uma coisa que deve ser discutida para que tenha essa proteção e que tenha acesso livre à saúde pública, à estrutura pública de atendimento na área da saúde. Eu como médico, sou a favor de políticas públicas que possam dar assistência de forma adequada. Agora, jamais serei a favor da prática do aborto como em primeira escolha. Sim, o que está se debatendo aí, evidente, essas questões, é como se fosse a primeira escolha. Né? Vamos abortar. Não, vamos ver o que foi que aconteceu para que a gente possa corrigir ao longo da história, para a gente evitar chegar nesse ponto. Exato. Vamos à próxima pauta. Ato pró-Bolsonaro acontecido na Paulista durante o final de semana. Qual é a sua avaliação que você faz? Vou já fazer, mas eu queria ressaltar aqui antes, no teu programa, que a gente criou uma PEC, tá? Que é chamado Marco Temporal da Vida. Certo. Essa PEC é um projeto de emenda constitucional. No artigo para a Constituição brasileira. Isso, exatamente. No artigo 5º da Constituição, ele fala que todo brasileiro tem direito à vida. Ótimo. Mas não se pautou nesse momento na Constituição quando que a vida começa. E a gente está criando essa PEC para a gente incluir uma emenda dentro do artigo 5º, falando que a vida começa a partir da fecundação, a partir da concepção, fecundação. Essa é uma questão mais científica e eu não posso entrar nela, o senhor aí autoridade. É quando eu entro como médico, como professor, para a gente defender. Autoridade, não discutiria. Ato pró-Bolsonaro em Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, numa entrevista, admitiu que tinha muita gente. E quem viu as imagens, conforme ele falou, é uma das maiores correntes políticas do Brasil hoje, talvez a maior corrente política. Mas qual é a sua avaliação? Isso gerou também uma repercussão muito grande lá em Brasília. É isso aí, Humberto. Eu estive lá presente e posso te falar com toda a verdade. Tinha mais de 1 milhão de pessoas. Porque não era só a Paulista. 1 milhão são quantos maracanãs lotados? Né? Nesse caso, seria mais de uns 15 maracanãs lotados. Caberia na Paulista? Ou é 80 mil? Um Maracanã é 60 ou 80 mil? 80 mil. 80 mil, né? Então você vê aí. Se fizer as contas aí, se você multiplicar 12. por 10,
né? Já é... Os 12 Maracanãs lotados. Então, vamos colocar aqui é só porque o Central Manhã só pergunta. Porque, exatamente, porque as pessoas veem a Paulista e não conseguem ver as transversais. Então, além da Paulista, as transversais estavam todas cheias. Durante a campanha do Jair Bolsonaro contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as manifestações sempre foram bem maiores, superiores. Por que o Bolsonaro perdeu a eleição? Isso é uma pergunta que a gente não sabe responder, né? O que a gente tem visto na rua aí é totalmente contraditório quando a gente vê a manifestação popular espontânea. E aí a gente se pergunta o que foi que aconteceu. Será se o povo da esquerda, da direita, tem mais sangue na veia do que nas vezes, quer dizer, vão para as ruas, arregaçam as mangas, se mostram mais? A direita, ela é um povo apaixonado pela verdade. É um povo que defende a verdade. Então, assim, ela vai porque ela acredita naquilo, sabe? Então ela vai espontaneamente. Guerra entre Israel e Hamas. Há um posicionamento muito forte da direita em relação a Israel e se criou uma polêmica também bastante grande em relação a esse assunto, porque foi muito politizado entre direita e esquerda. Ontem nós tivemos um último ato que acho que chocou o mundo inteiro, onde uma fila de pessoas que estavam para receber comida lá na região, na faixa de Gaza, foi 112, me parece, 112 pessoas foram assassinadas quando estavam recebendo comida. A Gaza tinha cerca de 2.400.000 habitantes em 2023, no ano passado. Hoje é uma terra arrasada. Qual é o seu posicionamento com relação à guerra de Israel contra Gaza? Você acha que está sendo cometido um genocídio? Qual é o seu posicionamento? É muito simples da gente poder olhar e defender um lado. Se nós brasileiros estamos aqui e de repente o nosso país é atacado, qual seria o nosso posicionamento? Reagir. Matar quem nos atacou. Reagir. Eu não diria prender. Eu não diria necessariamente matar, mas quando você faz uma reação e uma reação de guerra, vai ter vítimas, vai ter morte. Então o que Israel fez estava ali, estava na terra deles, pacificamente, e foi atacado de forma violenta, que vocês viram que aquilo foi ato terroristas. Mataram crianças. Isso. E eles mataram crianças de formas cruéis. Morreram naquele período cerca de 800 pessoas, foi isso? Eu não recordo. Inocentes, injustamente assassinados. Eu não recordo o número, mas eu te digo aqui uma coisa. Essa narrativa de genocídio não existe, porque o que está acontecendo de fato lá em Israel é que o próprio Hamas está pegando o povo palestino e assassinando e colocando na conta de Israel. Nós temos vídeo no mundo inteiro relatando isso e mostrando isso. Seria o caso, por exemplo, se a guerra fosse com o Brasil, os brasileiros matando os brasileiros para dizer que o outro país estava matando? Dá para acreditar nessa hipótese? Um exemplo, seria um absurdo isso. Seria um absurdo isso. Mas eles estão fazendo isso para manipular a opinião internacional de que Israel estaria promovendo um genocídio, assim, de olho fechado, matando todo mundo, não diferenciando um e outro. Cerca de 30 mil vítimas que já morreram na guerra, segundo o próprio Ministério da Saúde de lá. Você acha que quantos desses pertenciam ao Hamas? Não sei estimar. Não sei estimar. Mas o Hamas já morreu tanto do lado deles como também do lado de Israel. Né? Então são assuntos bastante polêmicos. São. E é o que a gente enfrenta hoje, né? É o que a gente enfrenta hoje. Pois é. Eleições municipais. Isso. Qual vai ser a estratégia para se fortalecer a direita nessas eleições?
Olha, eu acho que a direita ela tem que ser fortalecida com os candidatos, tá? Existem candidatos aí que se apresentam de direita, que querem essa confiança, essa credibilidade da direita. Então a direita ela tem que olhar para os seus, né? Agora aqui no Maranhão acontece uma situação ímpar, né? Um exemplo. Sim. A pessoa votou no Bolsonaro, que era o candidato da direita, mas na hora de votar em deputado, escolhia deputado da esquerda. Exatamente. Tem uma misturada doida aqui. Né? Então, assim, é complicado. O Maranhão é complicado. Mas eu queria ressaltar aqui que já que tu falou em eleição, eu estou com um projeto de lei sobre a entrega do código-fonte. Lembra do famoso código-fonte que as Forças Armadas pediu e tal? Exatamente, então, lembro disso. Eu criei um projeto de lei agora na Câmara Federal que estabelece que automaticamente o código-fonte tem que ser disponibilizado logo ao término das eleições. Para os partidos, para a imprensa, para órgãos públicos, para fiscalização, porque promove transparência. Humberto, aquele ditado que diz assim, quem não deve, não teme. É importante. E aí quando você disponibiliza o código-fonte, você está nesse momento dizendo, está transparente, a gente não deve nada, então não tem por que temer. Está aqui o código-fonte, pode apurar o resultado das eleições, vocês vão ver que está tudo ok. Não teve fraude, não teve nada. Então esse projeto de lei faz com que o TSE disponibilize o código-fonte logo ao término da eleição. Isso é um projeto meu. O ex-presidente Jair Bolsonaro, eu tive a oportunidade de visitá-lo, de estar com ele, que era lá no período em que ele era presidente da República. Foi o primeiro presidente da República a perder uma eleição sentado na cadeira de presidente. Quais foram os erros e o que deve ser corrigido para as próximas eleições? Olha, o presidente Bolsonaro é um ser humano como qualquer outro, como eu, como você, que a gente comete erros e aprende, né? Eu acredito, e ele sabe já, com certeza, dos erros que ele cometeu. Eu tenho certeza que se ele tiver, e a gente espera que ele tenha uma outra oportunidade, nós iremos ver um presidente Bolsonaro muito melhor, né? Talvez alguns posicionamentos, talvez algumas falas, né? Um pouquinho mais comedido em alguns aspectos. Certamente, né? Então, assim, as pessoas podem até dizer assim, eu não gosto, ou não gostava, ou não gostei do Bolsonaro porque ele falou isso, ele falou aquilo e tudo. Uma coisa é você não gostar do lado pessoal da pessoa, da personalidade dela, tá? Mas a outra coisa é você dizer, eu não gosto do Bolsonaro porque ele é corrupto, porque ele roubou, porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele desviou o dinheiro público. Aí é outra coisa, isso a gente não tem no governo Bolsonaro. Bolsonaro pode ter perdido a simpatia de algumas pessoas, não por cometer crime, mas por ter um posicionamento forte. Agora imagina, Humberto, como é que uma pessoa, você se coloca no lugar dele e eu, como é que uma pessoa vai ficar 24 horas por dia recebendo bombardeio de todos os lados, da mídia, da imprensa, da oposição, de sindicatos, de órgãos que se posicionam, órgãos de movimentos sociais, você sendo atacado a todo segundo. Você não. Você, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, a sua filha, criança, ser atacada. Como é que fica a cabeça de um cidadão desse? Então, eu acho que o Bolsonaro teve até um preparo emocional muito forte, porque o outro já tinha explodido, já tinha feito uma besteira. Mas o homem público tem que ter preparo para isso, ele já sabe quando ele se coloca. Exatamente, tem que ter. Mas muito diziam que quando o Bolsonaro fosse eleito, ele iria instituir uma ditadura e não instituiu. Se você for ver os estados e municípios, na época da pandemia, por exemplo, receberam milhões e milhões, independente de ser governador de direita, de esquerda, de ser município de direita ou de esquerda, receberam uma assistência muito grande. O ato de 8 de janeiro foi ou não uma tentativa de golpe? Jamais foi tentativa de golpe. Não pode se atribuir tentativa de golpe a um povo que está se manifestando
de forma pacífica. Mas quebrar os três poderes é pacífico? Isso, mas isso que eu ia lhe dizer, eu ia lhe complementar. Se manifestar de forma pacífica, sem armamento, sem nada. O que aconteceu ali foi pessoas infiltradas. E já se tem prova disso. Pessoas infiltradas. Daria para a gente colocar, porque assim, eu que mantenho numa linha, porque até agora ninguém sabe ainda em que eu votei. Se eu votei no Lula, se eu votei no Bolsonaro, porque eu mantenho um certo equilíbrio da coisa, né? Mas eu não teria coragem, só por ser neutro, eu não teria coragem de me infiltrar dentro da Cova dos Leões, onde o pessoal estava vestido com a bandeira para defender o presidente da República, né? Para defender o presidente. Alguém de direita, de esquerda, teria a coragem de se infiltrar na frente do quartel daquele para seguir, para destruir a sede dos três poderes e dizer que foi o pessoal de Bolsonaro? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não tenho dúvida quanto a isso. A questão não é ter coragem, porque eu também não teria. Eu não faria isso. Mas a gente sabe que existe um sistema aí que tenta de todas as formas destruir a direita. E esse sistema ele se infiltra dentro dos movimentos. E quando você está mentalmente envolvido com uma situação, se um infiltrado começa a quebrar ali alguma coisa, a sua mente acaba dizendo, pô, eu também vou me envolver, acaba se envolvendo. Então, os infiltrados foram os que deram início a toda a baderna. Lembra que no início eles chamaram todos de terroristas? Hoje a gente não vê mais a imprensa usar esse termo, os terroristas de 8 de janeiro. Mas as pessoas que foram filmadas quebrando, não foram mostradas depois dizendo assim, olha, eu sou bolsonarista. Não fizeram um retrospecto da vida dele e encontraram eles vestidos com a bandeira brasileira, dizendo eu estou defendendo o meu presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas isso. Ele era mesmo assim, durante a trajetória da vida dele, ele já era infiltrado? Mas não. Veja só, é exatamente isso que eu estou dizendo. O início foi dado por infiltrados. As pessoas emocionalmente envolvidas naquela situação acabaram embarcando como uma cartaz. Tá? A pessoa pode ser bolsonarista. Ela não foi para ali para quebrar, para vandalizar, para fazer o que aconteceu. Mas ela acabou se envolvendo. Agora, quem deu início ali foi infiltrados ali dentro. E nós temos, assim, a gente tem que admitir, Humberto, que nós temos, tanto na direita como na esquerda, os radicais. Sim, nós temos. Claro, tá? Evidente. Então aí a gente sabe que teve pessoas radicais que se aproveitaram daquele momento e também fizeram isso. Eu estou te dizendo isso aqui e não estou defendendo. Não fui e não sou a favor do que aconteceu. Para mim foi um ato de vandalismo, foi um ato reprovável, que jamais vai receber o apoio desse deputado federal, mas nós temos pessoas inocentes ali dentro, que estão presas até hoje e que merecem ter uma anistia, merecem ser julgados de forma coerente. Como é que você vai prender uma pessoa que depredou, que fez algum dano a um patrimônio público? Você vai determinar uma pena de 17 anos. Há um certo exagero. Há um exagero demais. Deputados, a gente tinha uma entrevista de 10 minutos e nós vamos no programa todinho. Eu queria só colocar à sua disposição para você deixar o seu recado, né, para o povo que nos acompanha através da rede de rádio e de televisão. Para poder ainda ver se ainda ouço o próximo convidado. Ainda tem mais uns 10 repórteres tentando entrar ao vivo. Humberto, eu te agradeço muito pela oportunidade que você me deu, né? E aí eu olho agora para a câmera e digo assim, todo deputado federal, ele tem um propósito. O meu propósito é trabalhar por esse nosso estado, pelo nosso Brasil. E aí a única coisa que eu peço a você acompanhe o nosso trabalho na rede social. Isso. Nós temos um Instagram, @Alan com 2 L's, alan.garcês. Acompanhe o nosso trabalho. E aí é que você vai vendo e a gente vai mostrando para você
o nosso dia a dia, o que é que a gente tem defendido e trazido para o nosso Maranhão de concreto. Isso. Muito obrigado, Humberto. Coloque também os nossos repórteres, tem a Adilson Souza, tem o Nildo Costa lá em Brasília, sempre que puder, dê uma atenção para eles, grave, mande para cá para a gente divulgar também. Correto. Através aqui das nossas emissoras. E as nossas perguntas podem parecer bastante contundentes, mas é a oportunidade que a gente dá para o entrevistado de mostrar o seu posicionamento diante dos questionamentos que parcela da sociedade. Isso é importante. Faz.